Salve, salve, gente amiga, tudo jóia? Chegou o horário do nosso encontro, Blumenau na Graça chegando até você, mais uma mensagem virá, o nosso contato aqui também. Espero que você aproveite cada encontro, cada oportunidade, não é? Não é ninguém querendo fazer exibicionismo, nem de cá e acredito nem você de lá, ninguém tem essa vaidade não, mas é exportar aquilo que Deus dá no nosso altar, na nossa igreja em Blumenau e colocando aí para você poder ver também, receber também aquilo que Deus vem nos dando. E a mensagem de hoje, amigo, é a de número 667. Eu tenho isso anotado exatamente para que depois te ajude numa futura pesquisa lá no canal do YouTube que eu venho exaustivamente sugerindo às pessoas aqui a seguir. Se você ainda não segue, já faça isso e ative as notificações. Essa mensagem que você está vendo agora, seja pela nossa TV, dias depois você poderá ver no canal do YouTube e o código dela, para ficar mais fácil, 667. Aí você vai encontrá-la e vai poder rever ou compartilhar. E o tema, Pastor Sodré, o tema de hoje é a ovelha perdida. Ah, que Deus fale firme, fale forte ao seu coração. Tudo bem? Acompanhe e eu já volto. Vamos para a palavra? Vamos. Na última semana, nós tratamos sobre semente, né? A gente vem tratando alguns dias sobre semente, mas hoje eu vou fazer uma pequena curva, porém, ainda falando sobre parábolas de Jesus. Talvez o mistério da parte de Deus, né? Falamos há 2 domingos passados sobre semente, não foi? Falamos primeiro sobre o joio e o trigo, e depois falamos sobre mostarda. Você estava domingo passado? Estava? E no retrasado estava também? Pois é, então você deve lembrar disso. Hoje eu já não vou falar de semente, mas ainda vou falar de parábola. Parábola, você sabe que era a forma de Jesus explicar os assuntos do céu. Ele usava uma comparação, contava uma história, e quando a atenção já estava nele, né, contando às vezes histórias que parecia que não tinha nada de espiritualidade. Aí quando ele tinha a atenção toda para ele, vinha também um assunto espiritual. O Senhor foi e é o melhor professor, amém? Aí ele contou esse que a gente vai ler hoje. Lucas é o livro, 15 é o capítulo, e o versículo é o 3 em diante. Lucas 15 é um texto em que alguém chama de achados e perdidos na Bíblia, sabe? Porque nele tem muitas histórias, você já deve ter ouvido a respeito disso, não é? De que ali fala sobre a dracma perdida, ali fala sobre a ovelha perdida, e ali fala sobre o filho perdido. Então, a lição que a Bíblia traz, eu ainda vou ler, é de que para Deus não tem nada perdido. Mesmo que para você a coisa esteja perdida, a coisa não tenha jeito, mesmo que você perdeu o controle da situação, você perdeu, mas Deus não, amém, gente? Então não tem nada perdido. Se você for ler, estou fazendo ainda uma visão, uma introdução, se você for ler, tanto a dracma, quanto a ovelha, quanto o filho, foi achado de volta. Então isso é bonito. Então para Deus não há nada perdido, não tem nada perdido. Alguém afirma, isso é ditado entre os homens, né? Enquanto a vida, a esperança, isso aí é ditado popular, né? Só que quando entra a lei de Deus, a coisa é mais séria. Porque mesmo quando não houver vida, ainda há esperança. É o caso de Lázaro. Minha esposa ontem estava falando comigo que Deus tratou com ela na história de Lázaro. Você vê que Jesus ainda levou uns diazinhos para poder ir até Lázaro. E quando chegou lá, ele já estava morto e sepultado de 4 dias, irmão. Mas Jesus ainda foi lá. Há uma crendice popular de que até 3 dias o espírito ainda pode voltar. Isso é uma crendice. E Jesus chegou lá e o moço já estava de quantos dias? De 4. É como quem diz, não tem mais
jeito, o senhor demorou demais. O senhor tinha que ter chegado até 3 dias, né, senhor? O senhor não sabe da crendice? Mas quem diz que isso limita o Senhor, irmão? Chegou lá com 4 dias, abriu a boca e disse: Lázaro, vem para fora. E não é que o moço veio, irmão? Você diga graças a Deus. E não é que o Lázaro, irmão, ressuscitou dos mortos? Eu não sei para quem serve, até essa introdução já é uma mensagem do Pai para nós. Então, para Deus, não tem nada perdido, não entregue os pontos, não. Amém? Vira ao vizinho, abençoa ele, não sei, né? Quem sabe ele veio clamando uma resposta de Deus e essa já é uma resposta. Diga para ele: não desiste não, não se entrega não, para de besteira, porque nem tudo está perdido. Até na questão da saúde a coisa é séria. Enquanto a pessoa está na batalha, irmão, o corpo está trabalhando nisso. Agora, quando a pessoa se entrega, quando a pessoa diz: é para mim, deu. Aí, irmão, o processo, infelizmente, contrário, se acelera. Porque o corpo estava reagindo pelo seu ânimo, pela sua determinação, pela sua fé. Agora, quando a pessoa diz: ah, não, para mim deu, aí o processo contrário se acelera de forma muito ruim. Aí eu digo, não sei para quem, mas falo na inspiração divina: não entregue os pontos. Para o Senhor não está nada perdido. Amém, gente? Não está nada perdido. Mas mesmo com tudo isso que Deus já está tratando com a gente, eu quero ler o verso 3. Olha lá. Lucas 15, verso 3. Diz: e ele, Jesus, lhes propôs essa parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, de alegria. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Salta para o 10. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, o que é que diz essa parábola, irmão? Está falando sobre 100 ovelhas. Imagino que todos já tenham ouvido essa passagem, lido essa passagem. Imagino que até os crentes mais novos já ouviram: eram 100 ovelhas. Luiz de Carvalho. Quem já ouviu? Ei, irmão, mas eu tenho uma queda enorme pelos hinos antigos. Puxa vida, acho que você já percebeu. Juntas no aprisco, mas daí depois você ouve o resto. Mas canções, sabe, com letras tocantes, letras assim, que você fala: meu Deus, que inspiração é isso aí. Então o texto fala sobre 100 ovelhas. E o pastor então sabia que ele tinha 100 ovelhas. Mas um belo dia ele resolveu então conferir, checar, contar. E lá vai ele, 1, 2, 3, tal. Aí ele chegou à conclusão: está faltando. Tem ovelha faltando aqui. Quem não sabe fez até a chamada: fulano, presente. Beltrano, presente. Está faltando aqui. Tem ovelha faltando. E então diz a Bíblia, estou primeiro te contando a história, de que ele pegou as 99 ovelhas e deixou num lugar seguro. Essa informação é importante. Ele deixou as 99 em um lugar seguro, e então foi em busca da ovelha. Qual é a palavra que a Bíblia usa? Perdida. Isso aqui é uma informação importante. Aquela uma ovelha estava
perdida. Isso é uma informação importante. Quando a ovelha está perdida, é papel nosso, não só pastor, mas igreja de Jesus, você, irmão em Cristo, de ajudar. Porque às vezes a ovelha se perde, se desgarra do rebanho. E uma grande maldade, irmão, é quando a ovelha se desgarra do rebanho, ela pode se perder. Porque, com todo respeito, isso aí é o que se afirma em relação ao animal chamado ovelha, que ela facilmente é levada. Facilmente. Mas muito facilmente. Não à toa que a Bíblia usa a expressão ovelha e usa também a expressão lobo. E ouvi uma frase uma vez que eu acho muito forte: ovelha que se desgarra do rebanho vira petisco para lobos cruéis. É verdade. Isso é muito verdade. Então, uma primeira orientação para nós é: se desgarrar do rebanho é perigoso, porque você pode se perder, pode se desprender do rebanho e então ter problemas. Só que o texto está falando sobre ovelha perdida. Por que eu estou dando ênfase nisso? Pastor, a ovelha fulaninha de Jesus, para não falar nomes. Pastor, ela mudou de cidade, agora ela está congregando na igreja Deus é Amor e Pai. Acabou que eu não queria falar religião, acabei falando uma. Agora ela está congregando na igreja Jesus é top. Pronto, para não falar nome de igreja. Jesus é top. Amém. Ela está com Jesus, ela está firme com Jesus. Amém. Essa ovelha está perdida? Hein? Ela está perdida? Ah, não, ela está com Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Agora, se a ovelha está perdida, isso é o que eu falo até aos obreiros. Agora, se a ovelha está perdida, aí é uma missão nossa como servos de Deus. Aí é uma missão nossa de bradar, de abandonar a moderação e a brandura, e virar um leão, e ir para cima e falar: ô seu lobo, seu sem vergonha, você não vai tocar nas ovelhas de meu pai. Você lembra de Davi? Davi era um homem desse, irmão. Era um homem manso, era franzino, era pequeno, não era o mais forte de sua casa, mas ele mesmo conta a história, de que uma vez veio o leão contra as ovelhas de seu pai, lembra da história? E o que ele fez, gente? Foi para cima do leão. E uma outra ocasião veio um urso. Uau, irmão, ele era um piá, era um menino, era um guri, como diz para as bandas do sul. Ele era pequeno, era novo, era adolescente. Veio um urso, você lembra da história? Ele foi para cima do urso, irmão, no braço. Foi com metralhadora não, foi no braço. Como quem diz: nas ovelhas de meu pai o bicho não tasca a mão. Amém. E nós é da paz, irmão. Mas se porventura algum lobo tentar tocar em uma ovelha de Jesus, aí é papel nosso como servos de Deus de protegê-las. Entende ou não? De protegê-las, de guardá-las e até orientá-las. Olha, esse é o caminho que você quer seguir? Estou convicto. Então, amém. Quem sou eu para falar diferente? Eu orei a Deus até. Amém. Orou? Oxi, já falou como lá em cima? Já. Amém. Quem sou eu para contrariar? Mas é perigoso, porque há casos de pessoas que estão perdidos. Entende? Quem entende, diga: estou entendendo. Agora, esse não é um papel só do pastor. O texto fala sobre a ovelha e fala sobre o pastor. Esse é um papel de todos nós como servos de Deus. Se porventura você vinha na igreja até com alguém: pastor, era minha vizinha. Não é minha vizinha. A gente dividia até Uber, vinha junto para a igreja. Olha que legal. Pastor, a gente quando era de busão, até sentavam um do lado do outro e vinha conversando para a igreja. Que legal. Você conhece, você sabe que fulano, beltrano ou sabe lá quem mais, não está mais com a fé tão aquecida. Não está mais congregando, não está mais cultuando por alguma razão. Estou dando exemplos, né? Pois é, papel teu, meu e nosso,
Procurar saber se essa ovelha está, qual é a palavra lá, irmão? Perdida, porque se ela estiver perdida, é papel nosso como igreja de Jesus ajudar. Quem entende, diga, estou entendendo. É papel nosso como igreja de Jesus ajudar, porque o Senhor vai nos cobrar. E vai nos cobrar quantas? As 100 ovelhas. Eu imagino no grande dia, ô seu Sodré, estou dando exemplos, tá? Eu te dei 100 ovelhas, seu Sodré, lá em Blumenau, Santa Catarina, Brasil. Te dei, seu Sodré. Mas agora, das 100, você está me entregando, vou assim dar um relatório ruim só para puxar as orelhas do Sodré. Agora você está me dando aqui 30 ovelhas, seu Sodré. Cadê as 70? Por onde anda as 70? Aí quem sabe o seu Sodré, ô seu Sodré, gagueja não, fala certinho aqui para mim. Cadê as 100 que eu te dei, homem de Deus? Ah, senhor, é porque esse 70 era problemática, eu nem queria no rebanho. Mas seu Sodré, 70 problemático, Sodré? Será que o problema era as 70 ou é tu, seu Sodré? Aí daí você já entende o resto do raciocínio. Isso é seríssimo, irmão. É lição de Deus para nós. Então o texto fala a respeito disso. Então fala, se você tem hábito de grifar, grifa isso, verso 4, ela estava perdida. Então pela perdida a gente tem uma missão maior. Se a pessoa está bem, se a pessoa está firmada, se a pessoa de fato está com Jesus, e se de fato está numa igreja bíblica em que se prega a palavra, essa não está perdida. Essa não está mais naquela denominação. Você entende a diferença? É gigantesca. Ela não está mais naquela denominação, mas ela não está perdida. Isso é diferente. Por esses, me perdoe. Claro que ninguém quer perder ovelhas. Mas por esses, o texto não está falando que foi atrás. E há uma diferença também grande, sabe? Essa ovelha que se perdeu, o pastor foi atrás. Mas o filho que saiu com as próprias pernas, o pastor não foi atrás. É ou não é? Você lembra do texto? O pai foi atrás. Oh, filho, não vai, meu Deus, vida cruel. Não vá, filho, não vá, não vá. Foi assim? É só para despertar. Foi assim, gente? Foi não. Tu quer ir, filhinho? Vamos manter o discurso bonito? Vá, meu filho. Senão eu diria, vaza. Tu quer ir, filhinho? Eu quero, meu pai. E tem mais. Me dê a parte da minha herança. Foi ou não foi? Estava cheio de autoridade, meu filho. Estava apavorando o pai, gente. É. Não, meu pai, eu sei viver melhor do que isso aqui. Lá fora é melhor do que aqui. É mesmo, filhinho? E me dê a parte que é minha, que eu tô indo embora. E o pai, é claro que não queria isso, mas o filho quis ir e foi. Eu digo de novo, no texto do filho pródigo, que é o mesmo capítulo, o pai foi atrás do filho? Hein? Não foi. Porque há uma lição bíblica aqui para nós. Isso aqui é sério, muito sério, são decisões, entende ou não? Jesus querido. Mas aí não paro por aí. Olha o que diz, agora salta para Mateus, ou vá a Mateus. O capítulo 16 e o verso é 26. Estamos falando sim sobre a importância de orar, clamar por aquele que está perdido. A verdade é que tem gente perdida e que nem sabe que está perdida. O perdido a gente também diz no ditado popular ou na expressão bíblica, desviado. Perdido é isso. Perdido do quê, pastor? De onde? Do caminho. Eu mesmo já me aventurei em noites de muita chuva, tá indo para um endereço que eu não conheço e eu estou com um GPS. Não sei se você já teve essa experiência. Quando o céu se fecha, o GPS tem dificuldade.
Irmão, já dei tanta volta. Aí você volta ao método tradicional. Em cada vilarejozinho você para, seu fulano, eu quero chegar no lugar tal, você me ajuda? Ele, rapaz, mas tu tá longe. Aí você vira aqui, vira ali, sempre quem explica é tão fácil, né? Aí você vira aqui, vira ali, vira lá, vira lá, vira lá, anda 200, sobe, desce, sobe, lá, chegou. Aí você, uau, é fácil, obrigado. Aí vai você fazer. Então é assim. Então quando é que a pessoa se perde? Quando ela se atrapalha na conexão com o céu. Se perde de quê? Se perde do caminho, da luz, da direção, sabe? Isso é sério. Esse mesmo endereço que um dia fui à noite com chuva e o céu fechado, outro dia eu fui de dia. Ô irmão, sem exagero, aquele dia comparado com outro, eu queimei 1 hora só tentando achar o caminho. Entende o que eu estou falando? 1 hora só tentando achar o caminho. Outro dia eu li uma ilustração sobre um cego, vai ouvindo essa, um menino cego. E ele, você sabe que é assim, o deficiente visual, ele grava o caminho. Há quem diga que até as coisinhas dentro de casa não é bom mudar de lugar, porque ele acostuma, aqui tem uma mesinha de centro, aqui é uma porta, aqui é isso e aquilo. E um certo dia ele já acostumado de ir ao centro e voltar para casa, ao centro e voltar para casa, e ele já tinha hábito, bom, cheguei nessa árvore, já sei, eu viro para cá. Fizeram uma obra na cidade, isso não é em Blumenau, isso é uma história. Fizeram uma obra na cidade, irmão, sabe o que fizeram? Chuta. Arrancaram a árvore, irmão. Lá vai ele, não é a árvore. E andou, se perdeu, desregulou, entende o que eu estou falando? Alguns contam passos, você sabia disso? Desregulou todo. E só lá para as tantas que alguém o ajudou a encontrar o caminho. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o caminho. Amém? Continua ainda essa história dizendo que esse rapaz, ele chegou até longe, já na entrada da cidade, numa ponte. Pode ser que seja Blumenau, tem muitas pontes. Aí chegou numa ponte e alguém viu que ele já estava todo desacuçoado, desanimado e chorando. Não sei se chegar em casa e tal. E alguém perto viu e falou, escuta menino, o que foi que você está chorando? Aí eu me perdi, eu não sei mais onde está a minha casa. Pois eu te levo, me fale, onde é que você mora? Eu moro assim, eu te levo. Mas escute, o que é que você está fazendo aqui na porta? Estou até com vergonha de dizer, mas eu estava pensando em fazer uma besteira. Estava pensando aqui, porque minha vida está ruim, mas com você no meu caminho, eu vi que você enxerga mais do que eu. Quem estava mais perdido do que ele era a moça que estava querendo fazer uma maldade com a própria vida. Entende o que eu estou falando? Não sei para quem serve, mas é Deus falando com a gente. Aí veja o que diz. Qual é o capítulo que eu te pedi? 16 de Mateus. E o verso é o 26. Olha o que a Bíblia diz em relação à ovelha. A ovelha, claro, é uma comparação a almas, né? A pessoas, a vidas. Olha o que diz. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Então o que a Bíblia está dizendo é que tem muita gente perdida, viu, irmão? Mas tem muita gente perdida. Por quê? Porque está querendo ganhar o mundo inteiro. Tem muita gente perdido. Perdido. Sério isso, né? E Deus nos dê sabedoria, amém, gente? Então tem muita gente perdido, sabe, irmãos? Que infelizmente a pessoa não sabe, às vezes está com o olhar, sabe, para tantas outras coisas, está com o olhar, sabe, para tantas outras circunstâncias, e não sabe que já está perdida. Perdida por quê? Porque perdeu a conexão, perdeu a direção, sabe? Perdeu aquela ligação com as coisas sagradas. Outra coisa encheu os olhos dela, ela se perdeu.
Entende o que eu digo? Sim ou não? Se perder na direção, por exemplo, é a coisa mais rápida, sabia? Na minha adolescência, irmãos, que aventura. Não sei nem porque eu estou contando isso. Minha adolescência não. Já tinha meus 19 anos. Eu já tinha meu carrinho. Oh, meninice. Irmão, aí eu pensei, eu vou visitar o Pantanal. Eu morava uma época em Poconé. Quem conhece Mato Grosso sabe. Poconé não é tão longe assim de você poder ver o Pantanal. Mato Grosso. Aí estou eu no meu carrinho, sem experiência nenhuma, irmão. Estou te mostrando como é fácil se perder ou perder a direção. E então, eu olhei o horário e falei, puxa vida, está apertado o horário, que eu tenho um compromisso tal horário, e isso aí é ruim, sabe? Você sair na estica é coisa ruim. E então eu falei, vou apertar um pouquinho. Lá vai o Sodrezinho, indo para o Pantanal, correndo. E, irmão, teve um certo trecho, eu peguei um arião. Sabe aquele arião que o carro samba assim? E o garoto, muito menino, sabe o que eu fiz? Quando eu vi que ele começou a sambar assim, chuta, chuta, o mais experiente em carro vai responder. Freio. Que é o erro. Irmão, e tá assim, tá assim, tá assim. Eu falei, vou frear. Irmão, o negócio girou 360 que eu nem vi. Porque o erro é esse. Agora, um pouco de juízo a mais. Primeiro, que eu não ia estar nessa velocidade no ariel. Segundo, que eu não iria frear. Talvez o mais prudente seria o freio motor, reduzir, que aí o carro senta. Mas por que eu estou te contando isso? Nem sei por quê. Mas porque é fácil perder a direção. Quem já sofreu algum tipo de acidente? Levante a mão. É fácil, é rápido. É ou não é? Irmão, aí depois eu saí do carro, sentei lá no meio do mato, fiquei olhando o carro e falei, por que eu estava com tanta pressa? Aí eu fiquei brigando com o Sodrezinho. Falei, gente, foi um negócio assim de uns 5 segundos e olha lá se eu não estou aumentando. É rápido. É rápido perder a direção. Você lembra por que eu estou te contando essa história? A primeira história que eu te expliquei foi sobre a ovelha perdida. Então, mais uma vez eu digo, é rápido perder a direção, é rápido. Eu sei que a gente vive num mundo agora muito high-tech, e eu também tenho um apreço pela tecnologia, eu gosto, nunca escondi isso, eu gosto. Se inventar um microfone diferente que fala até quando você está rouco, eu vou atrás desse tal do microfone que fala quando está rouco. Eu gosto dessas coisas. Só que, irmão, o acesso à informação ficou muito fácil. Há um tempo atrás você tinha que comprar a coletânea do Barça. Os mais antigos sabem o que eu estou falando. Era aqueles 15 livros que você parcelava em 30 prestações para poder ter na sua biblioteca. Negócio era, e você até tirava foto na frente, que aquilo era o troféu de um intelectual. Eu tenho os livros fulano de tal. Hoje em dia você dá um Google. Hoje em dia tem excesso de informação. Não é de conhecimento, é de informação. Agora recente, o ChatGPT. Você digita lá, os preguiçosos que não estão fazendo trabalho na escola, digita lá, trabalho de fulano de tal, vem com capa, vem com introdução. Vem com tudo. É um erro a irmã disse aqui. Então, por que eu estou lhe contando essas coisas? Assim como, sabe, as informações são muito rápidas, densas e tal, tem pessoas se enchendo de muitas informações que não são boas. E nessas informações, vai ouvindo, é muito rápido e muito fácil. Qual é a palavra que eu te falei? Se perder é muito rápido. Aí vem lá alguém, e não é difícil você achar isso na internet.
Aí vem alguém, pastor, é tudo igual. Nem dá o Google que você vai até ficar com o coração triste. O duro é que quando você fala não faz, é aí que a pessoa faz, a psicologia ensina isso, não sei nem porque eu falei. Mas irmão, você digitar lá no Google, fulano que deu mole e falhou, o Google vai arrastar um monte de notícia. Vai ou não vai? Sim ou não? Aí daqui a pouco, aquele que era um crente, sim senhor, já está dizendo, pois é, o mundo está mal, viu? Sabia que era tudo igual. Já se perdeu. Eu, quando criança, ouvia muito de minha mãe, minha saudosa mãe, você já deve ter ouvido também. Os dedos das mãos não são iguais. E outra, não vá pela cabeça dos outros. Se alguém se perdeu, você como um cristão de verdade tem que fazer o quê, irmão? Orar. Orar. Orar por quem se perdeu. E está diante de Deus, Senhor, era um homem tão iluminado. Senhor, era uma mulher, sabe, sei lá, do manto. É o linguajar crentez. Era uma irmã do manto, Senhor. Olha, meu Deus do céu, se perdeu. Se perdeu. Era uma pessoa com uma vida cristã ilibada, sabe, prometia. Se perdeu. Para orar por esse Senhor, eu choro por ele, eu choro por ela, dê juízo e tal. E se a liberdade permite, vá em busca dessa ovelha perdida. Em vez de julgá-la, em vez de criticá-la. Entende, irmão, sim ou não? A verdade é que daria para falar um bocado a respeito disso. Mas duas perguntas últimas eu faço. Agora como pastor da ovelha. Por que essa ovelha se desgarrou? São algumas perguntas que a gente tem que se fazer. Por que essa ovelha se desgarrou? Cada caso vai ser um caso, mas por que ela se desgarrou? Por que o texto diz que o pastor foi em busca dessa ovelha perdida? Algumas respostas eu tento buscar. Primeiro que eu te falei, é muito fácil se perder. Um ensino estranho, uma crítica. Quando a pessoa começa naquele irmão que é superior, que o pastor não alimenta, que a igreja, sabe aquele mundo de conspiração, de que está todo mundo contra ela, isso aí, irmão, é fácil escorregar. Aí começa, não, porque a minha igreja não tem 200 estacionamentos. Aí começa, sabe, sei lá, inventar história. Mas ela escorregou, ela perdeu a direção. Entende o que eu digo? Sim ou não? Aí outras coisas mais. Agora, por que esse pastor foi atrás? Aí são algumas respostas que Deus vai tratando comigo por ser pastor. E eu estou abrindo o coração de pastor para ovelha. Sabe por quê também? Porque indo até essa ovelha perdida e descobrindo por onde ela se perdeu, onde foi o buraquinho na tela, onde foi o lugar em que ela se embrenhou e saiu do rebanho, qual foi a causa, qual foi a circunstância, esse pastor consegue proteger as 99 de também não se perder. Você entende ou não? Você entende como a Bíblia é um livro espiritual? Porque entendendo onde que a tela se rompeu, você sabe que bicho é desse jeito, né? Às vezes abre a tela, às vezes abre buraco debaixo da tela, não é bem assim? Onde é que a tela está rasgada? Ah, já achei. Pois fecha a tela, seu pastor, porque onde passa uma, passa duas, passa três, passa quatro, passa as outras 99. Às vezes o fechar da tela é uma fofoca. Isso é sério, irmão. É um disse, não me disse. É uma contenda entre irmãos. Tem que fechar essa tela. Não sei para quem serve, mas eu sei que é Deus falando com a gente. Tem que fechar essa tela. Ah, pastor, o senhor nem sabe. Vixe, já ouvi tantos a teu respeito. Pois é, nem eu estou sabendo. Mas vai ver uma tela que tem que fechar. Amém, gente? Uma tela que tem que fechar. Pastor, eu sei o que você fez no verão passado. Pois é, nem eu lembro. Me fale o que foi. É uma tela que tem que fechar.
Você sabe uma coisa que a gente tem que aprender? O tal da fofoca. O fulano me disse que o Beltrano falou, que o outro falou, que o outro disse, que o outro disse. Tem que fechar essa tela, irmão. Sabe qual é o jeito de fechar? Pastor, me tira uma dúvida, eu estou sabendo disso aqui. Eu acredito que o senhor vai ser verdadeiro comigo. Me fale sobre isso. Eu vou te falar. Aí você vai formar a sua opinião. Entende sim ou não? E não vai ter travessador. Você está falando com um pastor e acabou-se. Amém, ovelha? Vira ao vizinho e diga amém, minha ovelhinha. A melhor forma de fechar a tela, de fechar a cerca é isso aí. Digo de novo, irmão. Fofoca faz com que ovelhas se percam rápido. Um outro assunto que também é o tal das ofertas. Tem gente que às vezes faz estripulia. Não, porque o pastor pede as ofertas. Oh, caramba, é tão simples. Do jeitinho leve que a gente sempre fez e faz. Já te falei repetidas vezes que o ofertar e dizimar não deve ser por obrigação. Eu sou o pastor da igreja e estou te falando, não quero que seja um peso para você. Não quero que isso seja um peso, a obrigação. Não é obrigação, o voo é mais alto. Qual é o voo mais alto, gente? É o da devoção, é você com amor lembrar, o Senhor me socorreu esse mês, eu vou socorrer a obra do meu Deus. Então, sobre o que estamos falando, poderia ler mais, mas de leitura basta. Sobre o que estamos falando mesmo? Sobre a parábola das 100 ovelhas. Eram 100 ovelhas, como já falei, aí o pastor foi conferir, olha que trabalho bonito, né? O pastor foi conferir e percebeu que faltava. E ali está o pastor buscando a ovelha e tal. Mas a ovelha, qual é a palavra? Perdida. A ovelha perdida. Aí pôs nos ombros e assim foi. E resgatou. E levou de volta ao aprisco com as outras 99. E talvez, como termina a historinha, livro infantil. E viveram felizes para sempre. A ovelha foi achada. Se porventura você conhece alguma ovelha perdida, conte conosco. Se a sua liberdade permite, ô irmão, ô irmã, vamos, eu te ajudo. Ah, é porque o carro quebrou, é porque eu estou mal. Aí sempre vai ter uma explicação. É porque eu estou trabalhando demais. Pois é, rapaz, então quer dizer que o trabalho está atrapalhando você a servir seu Deus. Assim, às vezes, se a liberdade permite, vai dando nos dedos assim, sabe? Não quer dizer que você está trabalhando muito. É muito outro dia você orou para Deus te dar trabalho, né? Pois é, eu orei. Então quer dizer que Deus respondeu suas orações. E sim, e agora então você está deixando Deus falando sozinho. Se a liberdade permite, vai mesmo. Para a pessoa despertar de que é rápido ela perderá direção. Trocar trabalho pela fé, trocar trabalho pela comunhão é rápido. Tudo na desculpa de que quer mais. E quer mais para quê mesmo? E quem pode te dar mais é Deus. Amém? Palavra de Deus para nós. Aplauda o Senhor bem forte, irmão. Oh, glória. E diga amém. E diga outra vez, se conhece alguma ovelha que desgarrou do rebanho, ali o exemplo de 100. A congregação tem um tanto mais de 100. Talvez tenha se perdido não só uma, 2, 5, 10, não sei quantas, mas é papel nosso, não só do pastor, alivia o peso um pouco do pastor, mas é um papel da igreja de Jesus. Amém, gente? De ser apoiador uns dos outros. Palavra dele para nós, amém? Você vê que a prioridade não foi quantidade. Perceba que, de acordo com a história bíblica, as 99 foram deixadas, eu não vou falar de lado que dá uma impressão de desleixo, foram deixadas em segurança, mas foram deixadas. E então foi em busca desta uma perdida. O que a Bíblia está dizendo é que a prioridade não foi e não é quantidade. O que o livro santo está dizendo é o valor de uma alma. Talvez eu fale a pessoas que estão na condição de desviados. Talvez eu fale a pessoas que se afastaram do caminho, da fé. Pois eu digo no nome de Jesus, volte para Deus.
Volte para os caminhos de Deus. Mesmo que você tenha eventuais lutas, conflitos, dificuldades, se eventualmente se mudou, se eventualmente mudou talvez de uma congregação, volte. É importante realinhar propósitos, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado. Que a tua mão, graça, seja sobre cada um. Hoje estamos falando sobre ovelha perdida. Talvez haja ovelhas perdidas mundo afora. Nós oramos, assim como o bom pastor deseja que essa ovelha volte para o aprisco. Se depende de nós, pois nos dê esta graça, Senhor, de trazê-la de volta. Mas a ação do Espírito Santo também faz muito além do que eu ou qualquer pastor pode fazer. Oramos e abençoamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Lembro outra vez, a mensagem de hoje é 667, a ovelha perdida. Você poderá, dias depois, se é que já não está acompanhando pelo YouTube, dias depois acompanhar pelo canal do YouTube e pode se inscrever pelo atalho que aparece em sua tela. Tudo bem? E considere já se inscrever gratuitamente e ativar as notificações. Breve terá algumas outras atualizações no canal. É bom que seja inscrito, que aí você já saberá de primeira mão. Tudo bem? Deus te abençoe. Tchau, até a próxima.